de Mário de Andrade implica prazer e responsabilidade grandes. Como fazer jus ao artista multifário que se dedicou de corpo e alma à cultura brasileira? Não é tarefa fácil. Aqui é proposto um recorte modesto em que se esboça parte da trajetória corajosa e coerente que Mário empreendeu na construção do sistema literário nacional e na preservação da cultura brasileira. Na primeira parte da aula, entram em cena passagens da vida de Mário relacionadas a obras e temas relevantes do projeto modernista. Na segunda, a professora Mariana Ramos joga o enfoque sobre elementos compositivos da produção Mário de Andradiana numa breve análise da linguagem e da simbologia ali imbricadas. Para orientar a reflexão sobre como o autor contribuiu na formação da identidade nacional, apresento uma síntese que nos foi especialmente enviada pela maior especialista em Mário de Andrade, a professora Telêmaco Lopes, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Penso que Mário de Andrade sentencia as coordenadas do nacionalismo crítico em um movimento modernista de 1942. O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Essa interpretação representa o concretizar dos liames de Mário de Andrade com a criação poética e musical popular e do seu crivo crítico das vanguardas na arte do século XX, para promover o abrasileiramento do brasileiro, conforme ele destacara em uma carta de 1924 ao escritor pernambucano Joaquim Hinojosa. Ainda jovem e já consciente da própria polivalência, Mário registrou em verso: eu sou 300, sou 350. Poeta e prosador, também escreveu para jornais e revistas milhares de crônicas, resenhas críticas e ensaios sobre música, literatura, artes plásticas, dramaturgia, língua, cultura, folclore. Intelectual graúdo, em contínua formação, foi pesquisador e leitor voraz, bibliófilo, musicólogo, pianista, cantor, professor, folclorista, conferencista, historiador e pensador. Para a sorte das gerações posteriores, foi um colecionador compulsivo de livros, obras de artes e quitais. Menotti Del Picchia, companheiro das primeiras aventuras modernistas, retratou Mário com muita graça e acuidade. Este longo bibliófilo de óculos coruscantes e cara comprida e serena, Mário Moraes de Andrade é uma das mais sólidas e equilibradas mentalidades da nova geração paulista. Figura simpática e boa, generosa e estudiosa, que divide seu tempo entre os estudos, as lições que dá e as razzias frequentes que faz nas livrarias e bibliotecas. Conteur delicioso e fino, poeta amável, músico, crítico arguto e sincero, franco, sem ser ríspido. Numa palavra, esteta, profundamente esteta. Mário é modesto como Dom Pedro II e estudioso como Padre Vieira. Não tem esquisitices. Gosta apenas de edições raras em que esbanja fortunas. Mário também exerceu cargos públicos importantes. Catedrático vitalício do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, diretor do Departamento de Cultura do município, fundador da Discoteca Pública e do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, diretor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal, entre outros. Neles, desenvolveu políticas públicas de gestão e difusão cultural importantíssimas para o país e fundamentadas numa concepção extremamente democrática e inclusiva
de cultura como elemento de participação social, vinculada às vivências e aos espaços cotidianos. Mário de Andrade pensou em nós e por nós. Pensou o Brasil e o traduziu para sua gente e para o mundo, sem pieguismo nem crueza, com o olhar e tensão de quem ama intransitivamente. E o poeta come amendoim, do clã do Jabuti, mastiga divertido a projeção do sentimento Brasil no epicentro do próprio prazer. Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas num remeleixo melado melancólico, sem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons. Molham meus beiços que dão beijos alastrados e depois remurmuram sem malícia as rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é a casa de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. A trajetória literária de Mário é guiada pela busca tenaz da identidade brasileira, em si e no outro, num jogo de espelhamento sempre simbiótico, de se enxergar naquilo que caracteriza a expressão de brasilidade. Em Descobrimento, a identidade do poeta se projeta do sul até ao norte do Brasil. A bancada da escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. A partir de 1920, Mário, Oswald de Andrade e Menotti Del Pica passaram a divulgar a arte nova na imprensa, alardeando teses, autores e obras do futurismo italiano, numa campanha incansável que culminou na Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. O grupo foi ganhando simpatizantes, mas também opositores, sobretudo dentre parnasianos e críticos tradicionalistas, de quem ganharam o rótulo de futuristas de São Paulo. Divertidos, eles aceitaram o apelido e assumiram a vanguarda, fazendo muito barulho para escandalizar a academia e romper com a ordem estético-ideológica do cenário artístico brasileiro. Na memorável conferência que Mário fez na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores em 1942, em comemoração aos 20 anos da Semana, imbuído da sinceridade e do espírito de autocrítica habituais, ele narra a gênese do modernismo, interpretando seu vínculo com a vida brasileira e avaliando a sua projeção estética no sistema literário nacional. Nela, Mário conta que o estopim do período heróico modernista se deu em 1917 com a famigerada exposição de Anita Malfatti, que, apresentando quadros expressionistas e cubistas, escandalizou a sociedade paulistana. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. Ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, A Estudante Russa, A Mulher de Cabelos Verdes. E a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas então, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim.
Mário lembra também o escultor Victor Brecheret, que se tornou estandarte dos vanguardistas. No centenário da independência, o governo paulista promoveu um concurso para escolher um monumento e os futuristas de São Paulo fizeram uma campanha intensa a favor do Rodin brasileiro. Brecheret não venceu o concurso, mas teve 12 obras expostas da Semana de Arte Moderna e foi, nas palavras de Mário, o gatilho que faria a Pauliceia desvairada estourar. Depois de ter passado todo o ano de 1920 lendo obras futuristas e de Verhaeren, por quem particularmente se deslumbrou, Mário resolveu escrever um livro de poesias modernas em versos livres sobre a cidade de São Paulo. Mas os versos não lhe vinham, contrariado que ele andava, porque tinha gastado um dinheirão em livros e andava às turras com familiares que os discriminavam. A coisa ficou mesmo feia quando ele comprou a Cabeça de Cristo do Brecheret. E, feliz da vida, levou-a para casa, colocando-a em cima do piano, lugar de honra. A notícia correu entre a parentada, que logo invadiu a casa para ver a obra e brigar. A tia matriarca berrava que aquilo era um pecado mortal, onde já se viu um Cristo medonho e de trancinhas. Mário ficou alucinado. No calor da hora, sentou-se na escrivaninha e anotou um título em que jamais pensara: Pauliceia desvairada. Em 7 dias, num frenético estado de poesia, ele despejou todos os versos represados até então. Depois, já em estado de arte, foi lapidando aos poucos, moldando a sinceridade da obra em seu propósito coletivo e funcional. Paulistano e universal, Mário de Andrade, postado na rua Lopes Chaves, lançou olhar tentacular para o Brasil inteiro, brincando de colocá-lo no mapa-mundi e vice-versa. É cosmopolita na Pauliceia desvairada. São Paulo, comoção de minha vida. Meus amores, são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losango, cinza e ouro. Luz e bruma, forno, inverno morno. Elegância sutil, sem escândalo, sem ciúmes. Perfume de Paris, Ares. Bofetadas líricas no Trianon. Algodão, São Paulo. Comoção da minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Antes mesmo de ser lançado, o livro já dava o que falar. Ainda em 1921, Oswald de Andrade publicou a crônica Meu Poeta Futurista, afirmando que os poemas da Pauliceia eram prova cabal de que o Mário era filho legítimo do futurismo italiano. O escândalo foi tamanho que do dia para a noite o nome do Mário estava em todas as bocas da cidade. A parentada fez novo escarcéu e no conservatório musical onde ele lecionava, perdeu boa parte dos alunos. Incomodadíssimo, Mário retrucou com a crônica Futurista, em que faz sérias ressalvas ao futurismo, discutindo a sua recepção no projeto estético da Arte Nova Nacional. Pouco tempo depois, aproveitando para botar mais lenha na fogueira, Menotti anunciou que os bandeirantes futuristas, Mário e Oswald, estavam a caminho do Rio de Janeiro, levando a Pauliceia desvairada para atrair os inovadores e provocar os passadistas. A bagagem não era pouca. Além de dar mostras da erudição ímpar do jovem escritor, no prefácio interessantíssimo que introduz a obra, Mário discute as forças que estão em jogo na gestação do movimento e os processos de criação em arte moderna. Na programação da semana, que contou com exposições de obras de arte, exibições musicais, leituras dramáticas, récitas e conferências,
Mário corajosamente declamou poemas da Pauliceia em meio a assobios, vaias e batatas atiradas da plateia. Dias depois do evento, ele mandou uma carta ao Menotti comemorando o sucesso dos vanguardistas. Realmente, amigo, outro meio não havia de conseguirmos a celebridade. Somos todos os pseudo-futuristas. Somos burríssimos, idiotas, ignorantíssimos. Compreendes que com todas estas qualidades só havia um meio de alcançar celebridade: fabricar o carnaval da Semana de Arte Moderna e deixar que os araras falassem. Gritaram, insultaram-nos, vaiaram-nos. Estamos célebres, enfim. Teremos os nossos nomes eternizados nos jornais e na história da arte brasileira. A semana passou e o caminho dos vanguardistas se bifurcou. De um lado, a turma do Mário, Oswald, Anita, Tarsila do Amaral, que desenvolveu a cultura pau-brasil e da antropofagia, valorizando os elementos socioculturais nativos e a sua projeção universal. Do outro, a turma do Menotti, Guilherme de Almeida, Plínio Salgado e Cassiano Ricardo, que compôs o grupo ANTA e o Manifesto Verde-Amarelo, defendendo ideias ufanistas, elitistas e místicas sobre a nação brasileira. Então, em dezembro de 1926, veio à luz Macunaíma, também de supetão. Sentado à rede na varanda, Mário levou exatos 6 dias para escrever a obra central do modernismo, que retrata simbolicamente a saga da formação étnica e social brasileira e da sua moral normativa. O processo de criação explosivo, na verdade, era resultado de um período fecundo de estudo sobre a cultura brasileira. Fiel à proposição modernista, nesse livro, Mário se abriu à pesquisa estética, conciliando a realidade brasileira e a herança europeia, de modo a fortalecer a consciência criadora nacional. O crítico Antônio Cândido explica que no Caldeirão de Macunaíma se cumpre o propósito maior do modernismo de romper com os padrões artísticos da época que insistiam em europeizar a realidade brasileira, colocando em segundo plano aspectos a ela inerentes, como a miscigenação populacional, a localização tropical, as influências das culturas primitivas, ameríndias e africanas, numa espécie de recalque da identidade nacional. No prefácio, Mário afirma que Macunaíma é a aceitação sem timidez nem vanglória da entidade nacional. De fato, no caso dos leitores brasileiros, o sentimento de pertença parece aflorar espontaneamente no ato da leitura, ativado por evocações arquetípicas. Muito disso se deve à linguagem literária ali engendrada, repleta de expressões de línguas indígenas nativas, cujos significados muitas vezes o leitor não domina racionalmente, mas que tem o poder de lhe despertar impressões e sensações que contribuem e muito na compreensão leitora e na interpretação da obra. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhunhas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Revisando a própria produção artística, no discurso de 1942, Mário faz um meia-culpa,
pondo em xeque a atitude dos primeiros modernistas, marcada por um hedonismo exacerbado e carente de conexão com a realidade sociopolítica do país. Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. Apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa universalidade, uma coisa não ajudamos verdadeiramente. De uma coisa não participamos: o amelhoramento político-social do homem. A autocrítica guarda uma severidade descabida do escritor, que nos últimos anos de vida se mostrava bastante amargurado diante do cenário político do Brasil e do mundo. As agruras do ditatorial Estado Novo, que arbitrariamente o destituíra do Departamento de Cultura, os regimes totalitaristas na Europa, a Segunda Guerra. Mário estava deixando de considerar a integridade e o ativismo da sua obra, que sempre foi orientada por uma consciência aguda do Brasil, dando forma e expressão à essência e às necessidades mais profundas do povo. Aspecto esse que se desdobra em representatividade sociocultural como esteio da própria identidade nacional. O amigo Rubens Borba de Moraes testemunhou o abatimento que tomou conta de Mário. Encontrei-o na rua Líbero Badaró. Estava magro, esverdeado, acabado. Queixou-se da saúde longamente. Quando o deixei, percebi que Mário estava passando por um processo de autodestruição. Esse processo vinha de longe, vinha do tempo do rio. Deixara-se invadir pelo grande nojo da vida. Tinha ido até o fundo e só encontrara o vazio. Suas moléstias indefinidas eram psicossomáticas, resultado dessa falta de vontade de viver. Não tinha ânimo para reagir. Deixou-se morrer. Apesar dos últimos tempos sombrios, na obra póstuma Lira Paulistana, Mário deixa um testamento poético em que recupera o fino humor costumeiro. Numa operação metonímica que mescla São Paulo, Brasil, poeta, ele se espalha amorosamente no tempo e espaço. O que fica é a certeza de que, na divisão do eu já inerte, a cidade inteira e o seu maior poeta se fundem num só coração vibrante. Quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos. Sepultado em minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na rua Aurora. No Paissandu, deixe meu sexo. Aloque Chaves a cabeça. Esqueça. No pátio do colégio, afundem o meu coração paulistano. Um coração vivo e um defunto, bem juntos. Escondo no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais. A língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade. Saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir. O joelho na universidade. Saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem pro diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Bom, a gente vai então começar para uma análise mais focada na obra do Mário, no discurso, na linguagem, e a gente vai tentar fazer em pouco tempo assim, um apanhado
de alguns detalhes e algumas minúcias da obra dele, e principalmente de como a linguagem na obra do Mário, ela está tão intrinsecamente relacionada à cidade. Por isso eu coloquei aqui a cidade, linguagem antropofágica, porque é quase como se a cidade e a linguagem elas se devorassem, elas se alimentassem. A primeira percepção, né, é relacionada a um primeiro momento da obra do Mário, é o Brasil come o mundo. A gente vai colocar aqui o Brasil come o mundo justamente para a gente continuar com esse conceito da antropofagia, né? Quer dizer, o Brasil vai devorar o mundo de que forma? Quando a gente fala nos modernistas, e Mário de Andrade é um grande nome, né, nesse sentido, talvez o maior, a gente está falando de um deslumbre pelo moderno. O deslumbre pelo moderno é justamente aquilo que vai ficar tão presente nas primeiras obras do Mário. E isso vai se refletir nessas idiosincrasias da cidade, numa linguagem moderna, né? Na inauguração, ou pelo menos na construção dessa cidade moderna que obriga o poeta, o artista e as pessoas em geral a reformular o seu próprio vocabulário, a reformular a sua semântica. A cidade é rápida, a cidade é sobreposta, a cidade é cheia de ruído, cheia de som, cheia de sujeira, e a literatura ela precisa de alguma forma acompanhar essa mudança na cidade. É claro que quando a gente fala, principalmente em Pauliceia Desvairada, e nessa primeira fase do Mário, a gente está falando de São Paulo. A gente não consegue dissociar, né, a ideia de São Paulo como catalisadora, cidade catalisadora dessa linguagem arlequinal e fragmentada. E, assim como a cidade, a linguagem ela precisa acompanhar essa ideia do moderno. Então, a descoberta de São Paulo se abrindo para o mundo, né? São Paulo recebendo o mundo, São Paulo devorando o mundo. Essa é uma imagem muito presente nessa primeira fase. E a ideia de que essa experiência da cidade vai ser a experiência da linguagem, elas se mesclam de forma quase que imperceptível. A polifonia da cidade, os sons de automóveis, as sombras, o concreto, o ruído, o barulho, essa polifonia urbana ela precisa estar dentro da nova linguagem poética. E a ideia de Mário de Andrade é justamente essa entrega, né? Essa entrega literária ao presente, àquela cidade, ao moderno. Então, a poesia ela precisa se render ao moderno, à urbanização, ao barulho, ao ruído, à sujeira. No segundo momento, a gente pode perceber, então, o Brasil come o Brasil. Então, se o Brasil estava aberto para o mundo, o Brasil vai seguir aberto para o mundo. São Paulo continua sendo São Paulo, mas o Mário de Andrade ele vai descobrir o interior, né? São Paulo está lá e tudo continua válido, mas esse movimento de interiorização nacional ele se torna uma prática literária de pesquisa e oficialmente instalada nessa literatura do Mário, se torna mais forte, se torna mais vigoroso esse movimento, né, de descoberta do Brasil pelo Brasil. Então, a experiência urbana presente em Pauliceia, ela não deixa de existir, jamais vai deixar de existir, aquilo continua válido e continua pulsante, mas vai abrir espaço a uma experiência de descoberta do Brasil interiorano, né, desse Brasil popular. Então, o Brasil vai devorando o próprio Brasil, se descobrindo ou redescobrindo de uma maneira mais... com essa força que sai do interior
para o mais interior ainda, né? Então, a gente vai falar um pouco do Clã do Jabuti, que é esse livro que foi publicado em 1927, ele é então anterior ao Macunaíma, não é um livro tão conhecido quanto o Macunaíma, é um livro de poemas, mas ele é um livro quase que embrionário do Macunaíma, porque é um livro que, de certa forma, ele condensa, ou ele busca condensar todas as falas e as idiosincrasias brasileiras e ele tenta perpassar pela geografia do Brasil, né? É um livro que ele procura falar do Brasil e mostrar quase como uma pesquisa poética, quase como em pesquisa poética, tentar fazer um apanhado do Brasil poeticamente. Falando então do aspecto formal, a gente tem um livro composto por 23 poemas, publicado em 1927. E qual é a identidade, né, desse povo? Qual é a identidade do brasileiro? O Mário de Andrade vai mostrar como a identidade dentro do Clã do Jabuti, a identidade do brasileiro, é plural. Então, vários personagens vão aparecendo. O Brasil é africano, é sertanejo, indígena, moreno. O Brasil, ele comporta tantas linguagens e tantos vocabulários e tantas imagens que ele poderia ser chamado de clã. O Brasil é um clã, né? Essa ideia de grupo está associada, então, ao título já do livro de poemas, O Clã do Jabuti, que é o próprio Brasil. A matéria poética, então, torna-se a própria pesquisa literária. Ele vai do Pará a Porto Alegre, ele vai traçando a poesia do Brasil e ele vai colocando o Brasil na poesia. Essa linguagem vai experimentando a cidade, né? E ao mesmo tempo em que a cidade experimenta a linguagem. Como eu falei, cidade e linguagem na obra do Mário, elas são complementares, elas se retroalimentam. Tantas figuras brasileiras que vão aparecendo ao longo do Clã do Jabuti, você tem, então, mulato, mocinhos, madame, sertanejos, a iaiá, militar, varredores de ruas, costureiras, o imigrante, você tem, e muitos mais, né? Porque não dá para citar aqui, a gente tem um limite de tempo, mas a gente tem, por exemplo, o Noturno de Belo Horizonte, em que ele fala claramente: eu queria contar as histórias de Minas para os brasileiros do Brasil. Filhos do luso e da melancolia, vem gente de Alagoas e de Mato Grosso, de norte e sul, homens fluviais do Amazonas e do Rio Paraná. E aí ele vai traçando essa geografia brasileira, ao mesmo tempo em que ele vai traçando uma semântica brasileira, um espírito brasileiro nacionalista, que é crítico, mas ao mesmo tempo cheio de muito amor, cheio de muita abertura.